Meu pai, irmãos, meu pai é um homem muito duro, húngaro. Tem algum húngaro aqui? Não levante a mão para você não ser exposto. O húngaro é o povo mais bravo da terra, irmão. Você nunca vai ver um húngaro rindo. É bravo demais, mas um povo muito trabalhador. Tem as suas qualidades. Mas papai odiava crente, irmãos. Meu pai não aceitava nem nós termos amizade com crente. Quando nós fomos morar no interior de São Paulo, papai comprou uma casa de fundo para a Assembleia de Deus. E aí meu pai comprou um mieiro de tijolinho comum. Quem sabe o que é tijolinho comum? Não foi para fazer nada não, irmãos. Era só para quebrar o telhado da igreja. Quando o culto pegava fogo, ele jogava tijolo na igreja. E nas escolas dominicais daquele tempo, irmãos, Jesus batizava com o Espírito Santo nas escolas bíblicas. E aí meu pai quebrava o telhado da igreja, a ponto que o pastor trocou o telhado, colocou o telhado de zinco, alumínio, não me lembro bem, por causa do meu pai. Eu me lembro, irmãos, que nesse período o pastor um dia foi lá, meu pai deu umas tijoladas na igreja, o pastor foi lá com os obreiros. E eu em casa dos meus irmãos, eu sou o menorzinho, irmãos. Os meus irmãos todos são maiores. E o meu pai é o maior que nós. É um húngaro muito grande. E o pastor foi lá, queria afrontar o meu pai, e meu pai correu com a cinta atrás dele, irmão. E o pastor correndo na rua gritando: você vai pagar o preço por tocar no ungido de Deus. E meu pai dizia: mas o ungido vai apanhar hoje. Estou falando realidade, irmãos. Estou no altar de Deus. Só que, irmãos, nesse período o Senhor Deus me chamou, a minha mãe, e chamou a mim na graça. E nós começamos a servir o Senhor. O meu pai já não falava comigo. Uma situação difícil por eu ser crente. Mas Deus feriu meu pai, irmãos. E o meu pai foi parar no hospital. E os médicos não descobriram, irmãos, o que o meu pai tinha. Hemorragias, inflamações, infecções. E o meu pai foi piorando. Meu irmão foi morar em Campinas, trabalhar na construção. E eu me lembro que um dia na sexta-feira minha mãe me chamou e disse: olha, os médicos acabaram de ligar e o seu pai, ele acabou de ter uma falência múltipla de órgãos no hospital. Ele está sendo mantido vivo por aparelhos. E nós devemos ir com a família e autorizar os médicos a desligar os aparelhos, porque o seu pai teve falência múltipla de órgãos. Eu disse: mamãe, não vamos desligar hoje, vamos esperar segunda-feira, e segunda-feira nós desligamos os aparelhos. Era sexta-feira, irmãs, e eu saí andando pelo bairro desesperado, novo convertido. Fui conversar com o porteiro da igreja. Cheguei na casa do porteiro, irmãos, ele me desacreditou. Ele disse: deixa Deus recolher o vaso, meu filho. Seu pai é muito bravo. Olha aqui, eu já levei até tijolada do seu pai na porta da igreja. Deixa Deus recolher o vaso, vai tirar o fardo lá da tua família. Fui falar com outro irmão, a mesma orientação: entrega, deixa Deus recolher o vaso. E eu falei com muitos irmãos ali no bairro e a palavra foi a mesma. Só que quando eu estou voltando para casa, eu morava de fundo para a igreja, eu tinha que passar em frente da igreja. E sexta-feira da tarde era tarde do ciclo de oração. Aí eu entrei na igreja, e ao entrar na igreja, eu fui ter conselho com quem ora na presença de Deus, irmãos. E conversar com quem ora é diferente de conversar com quem não ora, irmãos. O conselho é totalmente diferente. A irmã Angélica e a irmã Jacira vieram lá, me viram triste. Que foi, André? O que você está triste? Eu contei o que estava acontecendo. E ela disse: o que você quer de Deus? Eu gostaria que meu pai fosse salvo, porque eu vou passar a eternidade com Jesus, mas o meu pai não vai estar comigo na eternidade. Deus tenha misericórdia do meu pai. Aí a irmã Angélica olhou para mim e disse: então chegou a hora de você ter experiência com os céus, meu filho. Chegou a hora de você aprender que quando um justo dobra o joelho, o céu se move na terra. É chegado a hora, meu filho. Vá para a tua casa, fecha a porta do teu quarto e vá orar na presença de Deus. Não vá pedir para homens, vá pedir para quem resolve o teu problema. Vai falar que os céus vão responder. Cheguei em casa, peguei um pet de 2 litros, enchi de água. Falei para a mamãe: mamãe, não quero jantar hoje, eu vou ficar no quarto orando.
Entrei sexta-feira no meu quarto e fui orando, irmãos. Passei a madrugada em vigília de oração. Virei o sábado orando na presença de Deus. Queridos, novo convertido, viu? Quando foi de sábado para domingo de madrugada, eu não aguentava mais orar de joelhos, irmãos. E eu comecei a ter um complexo dentro de mim, porque eu havia aprendido com um pastor antigo que se não orasse de joelho, Deus não recebia. E chegou uma hora que eu não aguentava mais joelhar, de tanta dor no joelho. Eu deitei e com o rosto no pó disse: Senhor, me perdoa, eu não aguento mais ficar com os joelhos no chão, mas não deixa o meu pai morrer sem ter um encontro contigo, Senhor. Faz algo dentro daquele hospital, tu és um Deus poderoso. E eu fui orando deitado naquela madrugada. Alguém aqui já orou deitado, irmãos? Alguém já orou? Olha aí, irmãos, tem gente já orou deitado. Eu estava orando deitado. Quando foi 6 horas da manhã, eu ouvi a voz do Espírito Santo que me disse: as tuas orações estão sendo ouvidas nos céus. Aonde havia morte, vai haver vida. Eu mudo a história por causa das suas orações. Queridos, eu levantei, dei um pulo, fui lá no quarto da minha mãe, acordar às 6 horas da manhã, disse: mamãe, vamos no hospital, porque eu vi uma voz falando comigo no quarto. A minha mãe me abraçou e disse: meu filho, faz 3 dias que você está no quarto orando sem comer nada, você deve estar emocionado, meu filho, fica calmo. Eu disse: mamãe, eu ouvi uma voz falando comigo, vamos para o hospital. Reunimos e fomos. Nós não tínhamos carro, fomos a pés. Chegamos no hospital 9 horas da manhã, exatamente o horário que começa a visita. Quando nós entramos, já estava um alvoroço no hospital. As enfermeiras conheciam a minha mãe, chamaram a minha mãe: Dona Azul, a senhora pode entrar, por favor, entra rápido e vem aqui na área da UTI. Irmãos, quando nós entramos, olhamos pelo vidro, o meu pai estava sentado na cama. Ele havia arrancado os tubos que o mantinha vivo. Escute, por favor. Quando nós entramos no quarto, o meu pai dobrou o joelho e disse: hoje eu vou entregar minha vida para Jesus Cristo, porque às 6 horas da manhã uma voz entrou aqui dentro desse quarto e me deu vida, me deu vida, me deu vida, me deu vida, me deu vida. Quantos podem dar glória e adorar ao nome do Senhor? Eu não sei o que você veio buscar aqui nesta noite, mas o Espírito te diz: não pare de orar, não pare de buscar a presença de Deus, continua de joelhos. Os céus vão responder às orações dos que clamam na sua presença.